tema, o amor que venceu na cruz. O nosso norte, irmãos, o que a gente vai usar esse mês é o ideograma, a cruz do discípulo. Se irmãos puderem colocar aqui, ó, que eu já vou falando e vou apontando aqui, ó. Então, o que é o ideograma? Ideograma é um símbolo que representa uma ideia. E a imagem da cruz é um símbolo do cristianismo, né? É um dos principais símbolos do cristianismo. Então, é uma ferramenta, o pastor Moisés desenvolveu essa ferramenta alguns anos atrás, e ela serve para aprendizado e principalmente para discipulado. Ela que vai nos nortear esse mês, o nosso tema. E o que representa esse ideograma? Ó, se você observar aqui, a cruz ela tem duas hastes. Ela tem a haste no sentido vertical, que representa o nosso relacionamento com Deus, e a haste horizontal, que está simbolizando aqui o nosso relacionamento com o próximo, ok? Então, no centro nós temos Cristo, né? Que ele é o centro, ele é a centralidade de tudo, né? Do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo, e as pontas da haste, elas representam o discipulado. Então, dentro desse mês, a gente vai estar falando sobre isso, sobre esses pontos, né, da cruz do discípulo, e ela está totalmente alinhada com a nossa visão, né, com a nossa missão aqui da nossa comunidade, que é gerar vida e cuidar de pessoas. Tá? Então, isso é uma forma didática, isso ajuda a gente a compreender, a fazer discipulado. A gente tem esse material disponível, né, Silvia? Quem quiser tem disponível para você baixar aí no seu celular, no seu computador. E é uma ferramenta muito útil e bastante utilizada. Bom, nesses domingos, nós temos 5 domingos dentro desse mês. E a gente vai falar desse tema e abordar, e a cada domingo a gente vai abordar alguns subtópicos para a gente fazer bem a compreensão desse tema. Eu vou pedir para você, por gentileza, abrir comigo em Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 21. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher
que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Amém. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado, Pai, aos nossos corações nesta manhã. Pedimos, Senhor, a Tua graça, Pai, nesta manhã, para expor a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor dê vida, Pai, a cada palavra que sair da minha boca. Que o Senhor trabalhe no nosso meio, Pai, nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai. Enquanto estivermos anunciando a Tua palavra, que haja cura, que haja transformação, que haja restauração, Senhor. Que haja um reavivamento, Pai. Que o Senhor opere no nosso meio. Que o Senhor encontre os nossos corações abertos e receptíveis, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, nesta manhã, Senhor. Nos orienta. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a vida do discípulo e os desafios do Evangelho do Reino, ele só é possível se Cristo for o centro. Se Cristo estiver no centro. E nós somos chamados, irmãos, para produzirmos frutos. E esses frutos do reino, eles só são possíveis se os seus filhos se ligarem a uma nova natureza, que é a natureza divina. E aí vem aquela pergunta: por que o homem precisa de uma nova natureza? O que houve? O que aconteceu para que o homem precisasse de uma nova natureza? Pois bem, o relato que nós vimos aqui, nós lemos o capítulo 3 de Gênesis, ele fala o que nós chamamos de a queda do homem. A rebelião do homem contra Deus, contra o seu Criador. Nesta manhã, eu queria explorar com vocês e meditar e pensar sobre isso, sobre a queda do homem. E a gente vai falar de 3 aspectos dela. Primeiro, da sua realidade. Segundo, da sua maneira, como isso aconteceu. E terceiro, os seus resultados, o que isso implicou. Então, em primeiro lugar, a sua realidade. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas mesmo, vocês vão poder confirmar isso, e até estudiosos, até teólogos, eles entendem o relato de Gênesis 3 como uma lenda,
como uma história, como se fosse uma novela, um mito, um conto. Mas para a igreja, nós entendemos que o que aconteceu aqui em Gênesis 3 é um fato histórico, é um fato real, que aconteceu dentro do espaço e dentro do tempo. Amém? Para nós é um fato real. Você já deve ter se deparado com algumas pessoas que falam, eu conheço aquela história lá, que o homem, Deus proibiu, ele comeu um fruto lá, uns falam ele comeu a maçã. Algumas religiões associam ao sexo, o homem não podia fazer sexo, ele foi e fez sexo. Então, tem muitas opiniões dentro do consenso popular, mas você percebe que a maioria das pessoas veem como um mito, como uma história, não dão a devida importância que tem o capítulo 3 de Gênesis. E eu vou falar para você, o capítulo 3 de Gênesis, ele é vital. Ele é tão importante, porque se a gente tirar esse capítulo 3 do Gênesis, a gente não compreende o restante da Bíblia. Tamanha é a importância desse capítulo. Porque se não houve pecado, se o homem não está perdido, então não precisa de um Salvador, não precisa de redenção. Se ele não precisa de redenção, se ele não precisa de Salvador, então o sacrifício de Cristo não faz sentido nenhum. Então, não importa, o que Cristo fez. Então, se ele não precisa de um Salvador, ele não precisa de Cristo. Então, tamanha é a importância do capítulo 3 de Gênesis. Se tirar ele da Bíblia, você não compreende o restante da Bíblia. Então, o primeiro ponto que eu queria reforçar com vocês é a realidade. Isso aconteceu. Adão foi criado por Deus, foi um homem que existiu na história, no tempo, que Eva também existiu na história do tempo, então não é um conto, não é um mito, não é uma historinha, foi um fato e foi uma realidade. Amém? O segundo aspecto, a sua maneira, como aconteceu a queda. Os irmãos vão se lembrar que antes do capítulo 3, Deus deu uma ordem para o homem. Ele falou, olha, ele colocou o homem no jardim, o homem desfrutava de comunhão com Deus, de comunhão com o seu próximo, ali só tinha o homem e a mulher, só tinha Adão e Eva, e ele vivia em perfeita comunhão, em comunhão com a natureza, em comunhão com o seu Criador, em paz consigo mesmo, e o Senhor disse, olha, você pode comer de todas as árvores que estão aqui no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer dela, certamente você morrerá. Foi isso que Deus disse. Foi esse o limite que Deus impôs, foi isso que Deus determinou para o homem, para o primeiro casal. Deus, ele não só deu a ordem, como ele explicou o porquê eles não deveriam comer. O Senhor foi muito claro, ele disse, o dia que você comer, certamente você morrerá. Irmãos, o limite que Deus colocou ali para o homem, a gente precisa entender que foi para proteger o homem de uma autonomia. Ao contrário do que muitos pensam, que restrições são ruins, que não pode ficar colocando limites, eu quero ser livre, eu quero ser independente, mas o Senhor, quando Ele fez isso para proteger o homem da autonomia. Porque a autonomia, dentro da teologia bíblica, ela significa decidir por si só o que é bem e o que é mal. E o homem, ele não estava qualificado para isso. O homem, ele era uma criatura subordinada a Deus, dependente de Deus. Ele não estava qualificado para isso. Ele não estava preparado para isso. Deus sim. Deus é santo, justo, reto e bom. Deus, ele
pode, e ele tem essa autonomia, e ele usa bem essa autonomia, por causa dos seus atributos. Agora o homem não. O homem, ele não estava qualificado para isso, e ele tendo essa autonomia, ele se tornaria um egocêntrico. Ele se tornaria um egoísta. Ele começaria a pensar só no seu próprio bem-estar e não no do próximo. Ele não saberia lidar com isso. Embora ele possuísse o discernimento moral, mas ele era criatura, ele foi criado à imagem e semelhança. Embora ele fosse semelhante, ele ainda era criatura, dependente de Deus. Ele estava sujeito, ele vivia em sujeição a Deus. Então, esse limite que Deus colocou foi para protegê-lo. Não é porque Deus é um tirano, não é porque ele chega, não, eu mando, é assim, não é para comer e pronto, e acabou, não. Deus, quando ele faz isso com seus filhos, cada limite que Deus impõe é para o bem dos seus filhos. Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Então, isso ficando muito claro, mas os irmãos sabem que não foi isso que aconteceu, né? Lá do versículo 1 ao versículo 6, a serpente aparece, ela aparece repentinamente. Moisés, que escreveu o Gênesis, ele não dá relatos da serpente, ele não fala nada, ela simplesmente aparece ali no capítulo 3, uma serpente que fala. Mas posteriormente, nós somos informados que ela estava sendo usada por Satanás. Que ele é descrito lá no Apocalipse, no capítulo 12, verso 9, no capítulo 20, verso 2, como o dragão, como a serpente. O próprio diabo, ele é descrito dessa forma. Posteriormente, nós temos a informação, até aqui não tinha, mas a gente vai ter essa informação que a serpente ela estava sendo usada pelo diabo. E o que ela faz? Qual é o primeiro ataque que ela faz contra ali a mulher? Primeiro, ela lança a semente do engano. Ela lança a semente da dúvida. Ela pergunta para a mulher, ela diz para a mulher, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Perceba que ela não chega negando a palavra de Deus, mas ela chega colocando dúvida, semeando ali o engano. O que foi mesmo que Deus disse? Esse foi o primeiro ataque da serpente. O segundo ataque, já ela vai para a negação da palavra de Deus, seguida da difamação do caráter de Deus. Lá no versículo 4, ela diz assim para a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que é que Deus disse para o homem? Se você comer, certamente você morrerá. O que a serpente disse para a mulher? Certamente você não morrerá. Então aí ela vem negando a palavra de Deus e ainda difamando o caráter de Deus. Ela diz assim, não é isso não, é que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. E é o que muitas pessoas pensam, é o que está dentro da filosofia, né? Primeiro, que a restrição, ela não é boa. O plano de Deus, qual é? É restritivo. Então, logo, Deus não é bom. Foi isso que a serpente quis dizer para a mulher. Ela negou a palavra de Deus e ainda colocou em dúvida o caráter de Deus, querendo dizer que Deus não era bom. E a mulher, irmãos, infelizmente, ela deu ouvidos à voz da serpente. Ela diz assim, né? Olha, podemos comer de todos os frutos, mas Deus disse, não comam da árvore que está no meio do jardim e nem toquem nela.
Alguns dizem que a mulher ela já começou a distorcer a palavra de Deus, porque a ordem de Deus foi para não comer. E ali parece que ela acrescentou, né? Não toquem. Né? Alguns dizem que não, que ela não estava distorcendo a palavra de Deus, mas ela estava dando uma ênfase, né? Olha, não é para comer, nem chega perto, nem toca nisso, né? Mas o fato é que ela ouviu, ela deu ouvidos à voz da serpente. Irmãos, o que a gente precisa pensar é que assim, a questão não é simplesmente comer um fruto. Né? A desobediência está em não comer um fruto. É que ao comer o que era agradável aos olhos dela, eles queriam determinar para si o que era bem e o que era mal. E assim eles usurpariam a autoridade de Deus. Eles estariam se colocando como Deus. Então, em que consiste aqui o pecado? Não é simplesmente, eu desobedeci e comi o fruto. Mas o pecado é o desejo de ser como Deus. Deus, ele colocou o homem e a mulher ali para viver em submissão. E é como se o homem deu ouvidos à voz da serpente, é como se ele dissesse, eu não quero saber da voz de Deus. Não quero saber o que Deus está determinando para mim. Eu quero ser autônomo, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero cuidar da minha própria vida. Você quer saber? Eu vou comer. Eu vou comer porque eu quero esse conhecimento do bem e do mal. Eu quero ser como Deus. E é nisso que consiste o pecado. Não é na questão só de comer um fruto. Não é isso, olha, não coma daquele fruto. Não, é a intenção disso. O pecado, ele consiste nisso, no orgulho de querer ser igual a Deus. E isso, irmãos, já havia acontecido na esfera angelical. Antes de Gênesis 1:1, Lúcifer, ele foi banido do céu. Por quê? Porque ele não se contentou com o que ele era, ele queria ser como Deus. E ele incitou ali, ele tentou ali o primeiro casal, no caso aqui a mulher, da mesma forma, de querer ser igual a Deus. Então, essa foi a maneira, o que aconteceu na queda do homem. E aí os resultados, meus irmãos, eles são assim, catastróficos, né? Agora a gente vai falar dos resultados. No momento em que Adão e Eva, eles partilham do fruto, eles tornaram-se pecadores, perdidos e separados de Deus por causa do pecado. Deus é santo, justo e bom, ele não compactua com o pecado. A partir do momento que o pecado entrou, e aqui é o momento que o pecado entrou no homem, o pecado entrou na humanidade, o homem ele se torna separado de Deus. Ele se torna um pecador perdido. E a partir daqui, por isso a importância desse capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia conta a história de gerações subsequentes como uma história de pecado. O que é que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23? Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. E muita gente não entende isso. Mas foi Adão que pecou. O que eu tenho a ver com Adão, né? A Eva comeu lá o fruto, foi enganada, o homem comeu também, então o que eu tenho a ver com isso? As pessoas não levam isso a sério, por isso que parece história, parece conto. Mas o apóstolo Paulo diz que todos pecaram. Por quê? Primeiro, Adão, ele era o representante da raça humana. Ele estava ali nos representando, é como se nós estivéssemos ali em Adão. E por conta disso, toda a descendência de Adão nasce espiritualmente morta. Toda a descendência de Adão nasce espiritualmente morta. Por isso que nós precisamos de receber uma nova natureza.
Por isso é que nós vamos ver que o Senhor, Ele toma a iniciativa e Ele vai em busca desse homem que se perdeu, que é a coroa da sua criação. Mas o fato é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa, pensa na pessoa aí que você acha ela top, aquela pessoa boa, boazinha, faz tudo certo. Ele é pecador. Ele nasceu, é como se fosse um DNA. Toda a descendência de Adão, ela nasce espiritualmente morta. E quais são, né, essa é um desastre, né, para a humanidade. E o texto vai nos dizer, lá no versículo 7 e 8, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus e juntaram folhas de figueira para se cobrir. E o homem e a sua mulher, eles ouviram os passos ou a voz do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Eles se esconderam da presença do Senhor dentre as árvores, né? Parecia que era algo de costume, o Senhor na viração do dia, alguns dizem à tardezinha, ir no jardim, conversar com o homem, falar com ele, né? Era uma comunhão tão boa com o homem, parece que era um costume. Só que depois do pecado, depois que o homem está manchado pelo pecado, quando ele ouve a voz do Senhor, quando ele escuta os passos do Senhor, o que ele faz? Ele se esconde. Então, nesse momento, os olhos de ambos, do casal, eles foram abertos para o mal. A consciência deles foi despertada para o pecado. Você vê, eles desejaram isso, né? Ter o conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva, eles teriam esse conhecimento do bem, mas sem poder praticá-lo. E eles teriam esse conhecimento do mal, mas sem poder resistir-lhes. Eles não estavam preparados para isso. Eles não estavam qualificados para isso, diferente de Deus, que é santo, justo, reto e bom. E vem a vergonha, né? Olha o que o pecado faz. Eles estavam nus, antes eles não se envergonhavam um do outro. Agora eles passaram a se envergonhar. Fizeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Então, você percebe que a comunhão com Deus, ela já vai sendo quebrada. Eles começam a se esconder de Deus. Antes, aquilo que era prazeroso, falar com Deus, estar ali no jardim com Deus, ter aquela comunhão gostosa com o Senhor, ela é quebrada, eles se escondem. A comunhão com o próximo já começa a ser quebrada, eles têm vergonha um do outro. E o medo começa a encontrar lugar no coração deles, pelo fato deles se esconderem de Deus ali nas árvores ali do jardim. Pois bem, depois a gente vai seguindo ali do versículo 9 ao versículo 13. Em meio a esse caos, Deus buscou o homem, manifestando sua graça e a sua misericórdia. A iniciativa, irmãos, ela é sempre de Deus. Ela é sempre de Deus. O Senhor vai de encontro ao homem, Ele começa a fazer perguntas. As perguntas de Deus, elas visavam o quê? Reconciliação e restauração. Mas infelizmente naquele momento, não foi encontrado no coração de Adão e Eva arrependimento. Eles podiam dizer: Senhor, me perdoa. Quando Deus perguntou: Adão, aonde estás? Era óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia. Mas essa pergunta que Deus faz é no sentido: Adão, o que você fez? O Senhor vai buscar um diálogo, Ele vai fazer perguntas para o homem, para que o homem seja restaurado. Aqui Deus já começa a usar da sua misericórdia e da sua graça. O Senhor começa a fazer ali perguntas. Onde você está? E aí Adão responde: eu ouvi os teus passos ou a sua voz, e eu fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. E Deus pergunta, Deus vai dando oportunidades para ele.
Quem lhe disse que você estava nu? Mais uma pergunta. Outra pergunta. Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Então são um diálogo. Deus indo na direção do homem. Deus indo na direção da mulher. Ele disse, o que foi que você fez? Mas, ao invés de encontrar ali um coração arrependido, já havia ali um coração manchado pelo pecado. Um coração já com essa mancha do pecado. Quando Deus pergunta para Adão, se ele comeu do fruto da árvore que ele tinha proibido, sabe o que Adão responde para Deus? Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu e eu comi. É como se Adão estivesse ainda colocando a culpa em Deus. Olha, eu estava de boa lá, eu estava sozinho, né? Você que criou aí a mulher, você que me deu essa mulher aí. Então, foi essa mulher aí que tu me deste, que me deu o fruto e eu comi. E ele vai perguntar para a mulher, o que foi que você fez? O que a mulher faz? Ela também transfere a responsabilidade. Ela fala, a serpente me enganou e eu comi. Eles poderiam se arrepender, eles tiveram oportunidade ali de se arrepender, mas naquele momento eles estavam manchados pelo pecado e não encontraram ali um lugar de arrependimento. Então ali o ser humano ele já entrou ali a culpa, né, o medo, a falta de comunhão com o próximo e agora a transferência de responsabilidade. Nada é culpa minha, a culpa é do Senhor, é de Deus, é da mulher, é do diabo, menos minha. O homem não assume responsabilidade, porque ele já está ali totalmente manchado pelo pecado. E o pecado, meus irmãos, ele tem as suas consequências. Aliás, ele não tem somente as consequências, mas ele também tem o seu castigo. Ele tem a sua sentença. Vamos ver quais foram as sentenças que o Senhor deu para a serpente, para a mulher e para o homem. Para a serpente, no versículo 14 e no versículo 15, você perceba que não houve diálogo com a serpente, né? O Senhor dialogou com o homem, dialogou com a mulher, mas com a serpente não houve diálogo, porque não havia possibilidade de restauração para ela. No versículo 14, o Senhor diz, olha, sob o seu ventre, né, maldita você será entre todos os animais, entre todos os rebanhos domésticos e os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. Aqui o que nós entendemos que é um castigo para a serpente ou animal. Mas no versículo 15, o Senhor diz, olha, eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós entendemos que o Senhor está dando a sentença para o diabo, não mais para o animal, mas para o diabo. Porque foi colocada uma inimizade, foi colocado aqui um conflito. Foi colocada aqui uma luta, uma batalha espiritual entre o povo de Deus e entre a descendência de Satanás. A Escritura depois ela vai falar sobre os filhos dos homens, né, a descendência de Satanás. Mas, no mesmo momento que Deus coloca essa sentença para o diabo, nós temos aqui a primeira promessa do Evangelho, o que é conhecido como proto-evangelho. O Senhor vai dizer aqui que este, né, o descendente da mulher, este vai lhe ferir a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, um indivíduo, o Cristo, ele infringiria um golpe mortal contra a cabeça de Satanás. O animal, a cobra, qual que é o costume dela? É morder o calcanhar, né, dos homens, né? E como é que você mata uma cobra? É batendo na cabeça. Então, essa aqui é a comparação. O Senhor está dizendo, olha, o descendente da mulher, o Cristo, ele vai ferir a sua cabeça. E isso, de fato, aconteceu lá na cruz. Quando o Senhor
ele morreu por nós, para pagar os nossos pecados, e ele infringiu ali um golpe mortal, a sentença, né, ela se cumpriu aqui na cruz do Calvário. Então o Senhor, no mesmo instante que ele está punindo ali o pecado, ele busca restaurar o homem, e ele já está fazendo essa promessa, que é já a primeira promessa do Evangelho, da salvação que há em Jesus Cristo. Amém? No versículo 15 ele já diz isso. Qual é a sentença que Deus dá para a mulher? É o versículo 16, ele diz lá: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, as dores de parto, né? Parece que é um momento tão magnífico, né? Tão importante, tão gostoso na vida da mulher, seria marcado por dores. Não somente dor física, mas também uma dor emocional, né? Foi isso que o Senhor colocou. E esse segundo ponto, não sei se eu falo dele, né? Porque depois as mulheres vão ficar me esperando ali na porta, né? Com um pedaço um cabo de vassoura, né? Mas a questão é que é afetada a relação de marido e mulher. Isso aqui, irmãos, não tem nada a ver com um discurso machista, né? Porque às vezes a gente ouve muita coisa, né, que pega esse texto e coloca uma questão machista aqui, eles encontram uma questão machista no texto, mas não é isso. A questão, o que nós entendemos é o quê? A mulher, ela foi criada para ser o quê? Para ser auxiliadora. Isso já diz lá no capítulo 2, lá na parte B do versículo 20, né? Não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma auxiliadora que lhe corresponda. E ali os irmãos se lembram, Deus fez o homem cair num sono profundo, e da costela do homem ele formou a mulher. E isso não significa inferioridade, mas isso nos remete que era uma coisa natural. A mulher viver ali em submissão ao seu marido era uma coisa natural, não tinha nada demais. Agora, no pós-queda, o que o Senhor diz aqui? A sua vontade, ela não seria mais de ser uma auxiliadora do homem. Um constante desejo de insubmissão a acompanharia. E a submissão não seria algo mais natural. Ou seja, aquilo que antes da queda era natural, agora não é. Deus está dizendo, o teu desejo, qual que é teu desejo? É ser mais que o seu marido, o seu desejo não é de ser submissa, mas ele vai ser para o seu marido. Então a mulher ela tem que conviver com isso. Então eu espero ter colocado de uma forma simples, né, para não apanhar ali na porta. A grande maioria aqui hoje é mulher, né? Mas não tem a ver com machismo, tem a ver com aquilo que Deus criou. Ele criou o homem primeiro e a mulher para ser sua auxiliadora, e parecia que isso era coisa normal. Então, por isso que de vez em quando a gente, mesmo errado, né, vocês têm que falar, tá bom, né? Parece que é assim, né? Mulher tá ali, né? O homem é o cabeça, né? Tá certo, né? Mas o desejo eu quero fazer, eu quero mandar. Isso é da mulher mesmo, mas a Bíblia está dizendo que o teu desejo vai ser para o teu marido, tá? De uma forma bem simples, né? Isso aqui dá pano para manga, dá assunto, tem muitos outros pontos, mas para aliviar a minha, eu falei assim, tranquilo, né? Bora. Já finalizando, né, irmãos? O homem, qual foi a sentença que Deus deu para o homem? Do versículo 17 até o versículo 19. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você vai se alimentar dela, ela vai dar espinhos, ervas daninhas, e com o suor do teu rosto você vai comer o seu pão, até que você volte à terra, porque você foi tirado, você é pó, você foi tirado do pó, e ao pó você tornará. Irmãos, o homem, embora
Eva foi enganada, né? E ela deu do fruto ao marido, mas o homem, ele era o responsável. Embora ele tenha tentado transferir a culpa, né? Ele falou para Deus, foi essa mulher que você me deu, ele era o responsável. Tanto é que no Novo Testamento vai dizer, que Adão pecou. Não fala que Eva pecou, vai dizer Adão pecou. Porque ele era o responsável. E quais são as consequências? Deus vai dizer, maldita é a terra por tua causa. Então, quando nós ouvimos falar de terremotos, tsunamis, pragas, vírus, fomes, pestes, secas, enchentes, o Senhor disse lá em Gênesis 3, maldita é a terra por sua causa. Não pense que o homem não trabalhava, né? Que a partir daqui foi estabelecido o trabalho. Não, o homem já trabalhava lá no jardim. A questão é que agora ele vai suar, ele vai trabalhar arduamente. E nem sempre ele vai ser bem sucedido. Você está se identificando nisso? Não? Ele vai enfrentar dificuldades e em seu esforço para fazer a terra produzir. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Algumas pessoas falam, o homem não precisava trabalhar, agora ele vai ter que trabalhar. Não, ele sempre trabalhou. Só que agora ele tem esse componente, ele tem esse elemento, ele vai suar. Eu não entendo muito da parte agrícola, né? Mas, assim, basicamente, a gente sabe que a pessoa, para ela colher o arroz, ela vai lá e planta, né, o arroz. Batata, a mesma coisa. Se ela quer cenoura, a mesma coisa. Só que os espinhos e as ervas daninhas, elas não são plantadas, elas nascem, né, junto com aquilo que é plantado. Então o Senhor disse, olha, falando da linguagem agrícola aqui, você vai suar agora, não vai ser tudo bonitinho, tudo prontinho, não. Você vai, suor do seu rosto, vai ser algo difícil, você vai encontrar esforço e nem sempre você vai ser bem sucedido. Amém? Então esses foram os resultados. O pecado entrou, Deus deu a sentença para a mulher, para o homem e para a serpente. Quais as aplicações, irmãos, que a gente pode tirar aqui desse texto de Gênesis 3? Então, indo agora finalmente para a conclusão. O Adão, ele foi histórico. Isso a gente tem que guardar. Ele existiu no espaço, no tempo, ele foi um homem e, né, é o que nós chamamos a historicidade de Adão, foi um fato real. Primeira aplicação que eu faço aqui desse texto de Gênesis 3. Segundo, os limites que Deus coloca para o teu povo é para proteger. Lembre-se disso. Você já deve ter ouvido muita gente falar assim, eu não quero ir para a igreja não quero saber dessa coisa de igreja, de Bíblia, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Tem um monte de restrição, eu quero ser livre, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu quero ser independente, eu quero cuidar de mim mesmo, ser dono do meu próprio nariz. Porém, o povo de Deus precisa entender que quando você encontra restrição nas Escrituras, é para o seu bem. Deus quer o bem do seu povo, Deus quer proteger o seu povo. O pastor Moisés, ele sempre usa um exemplo aqui, né, do filho que quer colocar o dedo na tomada, né? Quando você restringe o seu filho de colocar o dedo na tomada, não é porque você é tirano, não é porque você quer mandar que lá em casa sou eu que mando, não é para fazer, não. É simplesmente porque se ele colocar o dedo lá, ele vai se dar mal, ele vai levar um choque, ele vai prejudicar a sua saúde. Então, o Senhor, ele também sabe o que é melhor para os seus filhos. Então a gente tem que ter a palavra de Deus como uma palavra de um Deus amoroso. Não de um Deus tirano, não de um Deus que impõe restrições simplesmente porque é o prazer dele restringir, não. Porque ele sabe aquilo que é melhor para o seu povo, aquilo que é melhor para a sua igreja, para aqueles que estão sendo novamente restaurados à imagem, semelhança de Deus, como era lá no princípio, que estão caminhando com Ele e encontrando nas Escrituras um novo jeito de viver,
a nova forma de ser, pelo Espírito Santo que foi implantado em nós, fomos regenerados, restaurados. Então esse é o pensamento do povo de Deus. Tudo aquilo que Deus coloca como restrição na sua palavra é porque Ele me ama e é para me proteger. Terceiro, nós não somos mais escravos do pecado. Deus nos libertou da escravidão do pecado. Porém, nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. Um dia nós seremos. Quando estivermos com o Senhor, nós não teremos mais a presença do pecado em nós. Mas nós ainda a temos. Então, não dê ouvidos à voz da serpente. Nós não somos tão fortes quanto nós pensamos ser. Não ande por terrenos escorregadios. Preste atenção naquilo que você vê, naquilo que você fala, naquilo que você está consumindo. Por quê? Porque a Escritura vai dizer que o diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele está o quê? Ele está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, não dê ouvidos à voz da serpente. Nós não somos tão fortes quanto nós pensamos. Vocês se lembram da história de Davi? Davi, ele teve potencial para matar um gigante de dia, mas de noite para estar com a sua vizinha, para estar com a mulher do seu soldado, de Urias. Então, lembre nisso, um homem segundo o coração de Deus. Nós não fomos ainda libertos da presença do pecado. Por isso é que a gente precisa se encher do Espírito Santo, buscar as coisas de Deus, ouvir a voz de Deus e não dar ouvidos à voz da serpente. Lá no jardim, ela chegou como? Em forma de serpente, né? Foi uma coisa ali visível. Hoje, ela chega de tantas outras formas, com muita sutileza. Você não vai ver uma serpente falando, né? Mas vai acontecer de outras formas e a gente precisa estar atento com isso, porque é por isso que a Escritura nos ensina a vigiar, né? Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Tem gente que só vigia, mas não ora, né? Então, a combinação é vigiai e orai. Quarta aplicação. O texto nós já vimos que a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecaram. Portanto, são carentes da salvação que há em Cristo Jesus. Então, a salvação só há em Cristo Jesus, porque todos pecaram e todos precisam de um Salvador. E é isso que a gente precisa viver e falar, e as pessoas que estão nos ouvindo precisam entender: salvação somente há em Jesus Cristo. A Bíblia diz: não há outro nome dado nos céus, na terra, embaixo da terra, em que os homens possam ser salvos. É somente em Jesus Cristo. E para finalizar, meus irmãos, o amor que venceu na cruz, ele vai em busca do homem perdido. A iniciativa é do Senhor. Vocês se lembram das perguntas de Deus? Aonde você está? O que é que você fez? Você fez aquilo que eu disse para você não fazer. Mulher, o que foi que você fez? Então, o Senhor, esse amor que nos envolve é um amor que cuida. É um amor que quer bem dos seus filhos. A palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então o Senhor, Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que se importa com os seus filhos. E qual que é o propósito disso? É que todos cheguem ao arrependimento, que todos sejam restaurados, que a gente viva em submissão, em sujeição a Ele. Aquilo que os nossos pais, eles falharam lá no passado, eles desobedeceram, eles tinham tudo o que eles precisavam, eles tinham a comunhão com Deus, a comunhão perfeita. Eles não precisavam ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Eles só precisavam continuar vivendo. E isso
o Espírito Santo, isso Deus, Ele nos possibilita novamente essa reconciliação. E a gente pode novamente dizer, Senhor, eu quero viver em submissão a Ti. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero ser resgatado lá como era no início, a imagem e semelhança do Senhor. Eu quero dar frutos para o Senhor, eu quero viver uma vida para o Senhor. E a tentativa de que os nossos pais fizeram, ela não satisfez nem a eles, nem a Deus. O que eles fizeram? Eles tentaram cobrir a sua nudez com folha de figueira. Eles quiseram por eles mesmos resolver a situação. Não, é só colocar uma folha de figueira aqui, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas, de fato, isso não é o que Deus queria. De fato, nós não somos capazes por nós mesmos, nós precisamos de Deus, precisamos estar ligados a essa nova natureza. E o que Deus faz lá no versículo 21, para a gente encerrar, vai dizer que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, o que demonstra que um sacrifício seria necessário. O Senhor não aceita aquela veste de folha de figueira, mas Ele coloca no homem e na mulher pele de animal, apontando para um sacrifício. E isso, meus irmãos, aconteceu já na cruz do Calvário. O Senhor se fez sacrifício. Ele morreu por nós para perdoar todos os nossos pecados, todos. Fala, será que Ele já perdoou o pecado futuro? Pensa bem, para Deus, todos os nossos pecados são futuros, né? Porque Ele morreu lá atrás. Então, todos os nossos pecados são futuros. Então, o Senhor, Ele morreu, Ele derramou o seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. E aí se cumpriu a promessa de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso aconteceu. E graças a Deus a gente pode viver, a gente pode ter uma vida em Deus. Uma vida onde o Senhor é o centro, aonde Ele tem o senhorio. E a cada dia eu vou ficando mais parecido com Ele. Eu vou me lavando nas Escrituras, eu vou me desenvolvendo como uma nova criatura, que é o que o Senhor fez quando Ele foi buscar o homem. Graças a Deus por isso. Eu vou pedir para você ficar em pé, para a gente orar. Glória a Deus. Então, esse foi, meu irmão, o relato da queda, da sua realidade, das suas consequências. E a gente vai desenvolver esse tema ainda, né? Pensa que é uma pregação de 5 domingos, né? Aqui foi uma introdução. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que falaste, Deus, nesta manhã, aos nossos corações. Pela Tua palavra ministrada, pela Tua palavra cantada, Senhor. Pela ministração da Tua palavra, nesse texto, Pai, que é tão importante, Pai, que sem ele, o restante das Escrituras, ele não faz sentido, Senhor. Nos ajuda, Pai, a pensar, a refletir que isso tudo foi real, da gravidade, Pai, do nosso pecado, porque nós estávamos, Senhor, em Adão. Mas o nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor nos buscou, o Senhor nos resgatou, o Senhor foi ao nosso encontro, o Senhor nos chamou, nos deu o Teu Espírito Santo e nós somos reconciliados, Pai. Fomos justificados pelo Senhor e hoje nós podemos viver uma nova vida, nós podemos andar em novidade de vida, como uma nova criatura. E o Senhor nos possibilitou, o Senhor tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne, Senhor, nos possibilitando novamente voltar ao jardim da inocência, Pai, aonde nós tínhamos essa comunhão tão gostosa com o Senhor, com o nosso próximo, com a natureza. Pai, obrigado pela obra que o Senhor realizou. Obrigado por esse amor, Pai, por esse amor tão grande do Senhor, que se deu, que se entregou por nós, que morreu ali na cruz do Calvário, Pai.
e que nenhuma gota do teu sangue, Pai, foi em vão, Senhor, para nos salvar, para nos dar salvação, Senhor. E nós podemos já viver, Pai, o teu reino, os valores do teu reino já nessa vida, Senhor, e a viveremos plenamente, Pai, ali e além, quando nós estivermos com o Senhor. Já não mais, Pai, com a presença do pecado, mas desfrutando da plena alegria, Pai, como era no início. Esse é o teu propósito, Pai, que nós voltemos, Senhor. Esse é o teu propósito, Pai, que nós sejamos como éramos antes, Pai. E assim o Senhor possibilitou isso. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tão grande amor, Pai, que venceu lá na cruz. Obrigado, Pai, por sempre estar conosco, Pai, sempre nos orientar, a Tua palavra sempre, Pai, nos resgatando. Embora, como diz a Tua palavra, nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, sempre nos dando chance, sempre nos dando oportunidade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a dizer não para o pecado. Nos ajuda, Senhor, a odiar o pecado, Senhor, e vivermos uma vida cheia do Teu Espírito, pleno, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, para o nosso bem. Assim nós te oramos, Pai, e te agradecemos, desde hoje e sempre. Amém e graças a Deus.